Existe uma cidade que foi fundada antes mesmo da invenção da escrita e do próprio conceito de civilização. Um lugar onde humanos ergueram torres e muros gigantescos quando a maior parte da humanidade ainda caçava com lanças de pedra. Essa cidade existe e talvez esteja escondida sob uma colina de terra e silêncio no meio do deserto da Palestina. Seu nome é Jericó e muitos arqueólogos acreditam que ela seja a primeira cidade da história da humanidade. Mas será que isso é mesmo verdade? Antes de Uruk florescer na Mesopotâmia, antes de Çatalhöyük surgir como um aglomerado denso de casas na atual Turquia, e até antes dos sumérios construírem seus templos para deuses celestiais, Jericó já existia. Fique até o final desse vídeo, pois falarei 3 curiosidades extras sobre essa cidade. Se você fosse um humano há 11.000 anos, logo após o fim da última era do gelo, sua maior preocupação seria encontrar comida, água e abrigo. O mundo estava mudando rapidamente. Os grandes animais da era glacial estavam desaparecendo. Os climas se tornavam mais instáveis e a sobrevivência dependia cada vez mais da capacidade de observar a natureza e se adaptar a ela. Nesse cenário de instabilidade, existia um ponto no mapa que oferecia uma vantagem quase divina. Um oásis perene no coração do Vale do Jordão. Cercado por montanhas, perto do Mar Morto e alimentado por uma fonte de água que nunca secava e continua fluindo até hoje. A fonte de Ain es-Sultan. Esse milagre geológico foi provavelmente o que salvou Jericó do esquecimento, mesmo antes dela ter esse nome. Enquanto outras regiões sofriam com secas, mudanças de rios ou desertificação, Jericó se mantinha fértil, abundante em vegetação e vida selvagem. Era como um imã natural para grupos de caçadores-coletores, especialmente os natufianos, que vagavam pelo crescente fértil há milhares de anos. Ali, naquele ponto estratégico, algo inédito aconteceu. Os humanos começaram a ficar. Eles deixaram de andar por semanas para caçar e colher. Ao invés disso, começaram a observar que podiam plantar onde havia água constante. Começaram a construir abrigos mais resistentes e, eventualmente, deixaram de apenas sobreviver e passaram a viver em comunidade. Jericó se tornou, assim, um experimento pioneiro de sedentarismo. Um raro caso em que o ambiente natural não apenas permitiu, mas inspirou o nascimento de algo totalmente novo: a ideia de um lar fixo. Um lugar onde gerações poderiam nascer, crescer, morrer e deixar algo construído para quem viesse depois. E foi justamente nesse lugar que, milênios antes de qualquer pirâmide, um grupo de humanos decidiu construir algo gigantesco de pedra com as próprias mãos. Tel es-Sultan, à primeira vista, parece apenas uma colina modesta no deserto da Palestina, mas sob seus metros de terra e poeira esconde-se uma camada sobre camada da história, construída por gerações que viveram, morreram e foram sepultadas ali, literalmente umas sobre as outras. Essa colina não é natural, ela é um tel, termo usado pelos arqueólogos para designar montes artificiais formados pelo acúmulo de ruínas humanas ao longo dos séculos. E no caso de Tel es-Sultan, são mais de 20 civilizações sobrepostas, começando há mais de 11.000 anos, de nômades caçadores até cidades com influência romana e islâmica, tudo no mesmo ponto geográfico. Nesse mesmo período não existia escrita, cerâmica e muito menos metal, e ainda assim os habitantes de Jericó construíram algo inédito na história da humanidade: estruturas duradouras, bem planejadas, feitas com blocos de barro e pedra, algumas com sistemas rudimentares de armazenamento de alimentos. As casas eram circulares, com pisos de barro compactado e entradas voltadas para o centro do grupo. Cada uma tinha seu próprio depósito de grãos, o que sugere um grau de independência familiar, mas também cooperação. Todos usavam os mesmos recursos naturais, conviviam próximos e aparentemente não havia grandes desigualdades sociais. Um contraste gritante com as cidades hierárquicas que viriam milhares de anos depois.
No coração da antiga Jericó, os arqueólogos escavaram e encontraram algo que ninguém esperava. Uma torre de pedra com quase 9 metros de altura, construída por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Pense nisso por um segundo. Essa torre foi erguida antes da invenção da roda, da cerâmica e milhares de anos antes das pirâmides do Egito. Ela tinha uma base circular de 9 metros de diâmetro, paredes grossas e uma escada interna que levava até o topo. Tudo isso feito com pedras sem polimento, colocadas uma a uma com precisão surpreendente. Os arqueólogos estimam que foram necessários cerca de 11.000 dias de trabalho humano para construí-la, o equivalente a 30 anos de esforço contínuo, se feita por um pequeno grupo. Alguns acreditam que a torre foi construída como observatório astronômico, alinhada com o pôr do sol no solstício de verão. Outros acham que era uma forma de templo primitivo, um símbolo de poder espiritual que ligava os humanos ao céu. Há ainda os que dizem que poderia ser uma fortaleza contra invasores ou predadores. E há quem acredite que era tudo isso ao mesmo tempo, um espaço sagrado, defensivo e social. Existem várias teorias, e o que impressiona é que não há nada parecido no mundo naquela época. Nada com aquele tamanho, escala ou complexidade. Ela é uma espécie de Stonehenge, muito anterior a Stonehenge. A existência da torre sugere uma sociedade com liderança, organização e capacidade de mobilizar grandes grupos para um objetivo comum, elementos fundamentais para o surgimento de uma cidade. Ao redor da torre monumental, arqueólogos encontraram um muro de pedra com mais de 3 metros de altura e quase 2 metros de espessura. Em muitos aspectos, é o primeiro muro urbano conhecido da história da humanidade. Só que há um detalhe curioso. Na época em que foi construído, não há evidências de exércitos organizados, guerras territoriais ou cidades vizinhas capazes de representar uma ameaça. Então por que alguém construiria um muro tão imenso? A resposta pode estar na própria natureza. Jericó, apesar de estar em uma região desértica, é alimentada por uma nascente poderosa. Mas essa abundância também traz riscos, especialmente enchentes sazonais e repentinas, causadas pelas águas que descem das montanhas após chuvas intensas. Para quem vivia em casas de barro, qualquer inundação podia ser catastrófica. Muitos estudiosos acreditam que os muros de Jericó foram construídos não para repelir guerreiros, mas para conter a força da água. Eram talvez muros contra a natureza, um tipo de engenharia hidráulica primitiva, destinada a proteger a nascente e as habitações ao redor. Outros pesquisadores veem uma função simbólica, um marco visível que separava o mundo de dentro do mundo de fora. Um sinal de que ali havia algo diferente, uma comunidade organizada, um coletivo que pensava no futuro, algo ainda inexistente em quase todo o planeta. Esses muros foram construídos milênios antes das cidades sumérias, das muralhas de Babilônia ou da Grande Muralha da China. Por volta de 9.000 anos antes de Cristo, algo extraordinário estava acontecendo em diversas partes do Crescente Fértil, uma vasta região que se estende do Egito até a Mesopotâmia, passando pela Palestina, onde Jericó se localiza. Grupos de humanos, que por milênios vagavam como caçadores-coletores, começaram a perceber um padrão. As sementes que caíam no chão germinavam, e se cuidadas, elas produziam mais alimento do que qualquer caça podia oferecer. Foi em lugares como Jericó que esse conhecimento começou a ser aplicado de forma sistemática. Trigo, cevada, lentilhas, ervilhas, figos, amêndoas, todas começaram a ser cultivadas ali. E junto a elas, os primeiros animais foram domesticados, cabras, porcos e depois ovelhas. Essa mudança pode parecer simples hoje, mas foi uma revolução silenciosa e profunda, porque quando o ser humano passou a plantar e a criar animais, ele não precisou mais se mover. Pela primeira vez, era possível garantir alimento para meses, talvez anos, e com isso surgiram os estoques, as trocas, a organização, a contagem do tempo pelas colheitas. Jericó foi um dos primeiros epicentros dessa revolução neolítica. Agora, imagine viver em uma casa onde logo abaixo do piso
repousam os corpos dos seus antepassados, e sobre uma prateleira, como se fossem esculturas sagradas, estão os crânios deles, cobertos de gesso, com olhos de conchas e traços moldados para lembrar rostos humanos. Esse era o cotidiano em Jericó por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Uma das interpretações mais aceitas é que essas pessoas praticavam um dos primeiros rituais de culto aos ancestrais. Os mortos não eram esquecidos, eram literalmente mantidos por perto. Eles continuavam fazendo parte da casa, da família, da história viva da comunidade. Esse ritual, conhecido como o culto dos crânios, não era exclusivo de Jericó. Práticas semelhantes foram encontradas em sítios da Síria, Jordânia e até na Turquia, em locais como Çatalhöyük. Mas em Jericó, o número de crânios e o cuidado com os detalhes indicam que essa prática tinha um peso muito especial. Alguns estudiosos, no entanto, questionam a função. Seriam mesmo homenagens familiares ou talvez símbolos de poder usados por líderes para afirmar legitimidade sobre um território? Há quem acredite até que pudessem ser troféus de guerra, preservados como lembrança de conquistas violentas. Uma tradição que aparece, séculos depois, em culturas como os celtas e certas tribos polinésias. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que as primeiras cidades nasceram quando os seres humanos dominaram a agricultura. Afinal, com comida em estoque, era possível formar vilas, especializar trabalhos e construir sociedades mais complexas. Em 1994, arqueólogos escavaram um local no sudeste da Turquia que viria a mudar o rumo dessa discussão. Göbekli Tepe, um templo gigantesco com colunas de pedra de até 6 metros de altura, erguido por volta de 9.500 anos antes de Cristo, sem sinais de habitação permanente, mas com símbolos sagrados esculpidos em alto relevo. Era, ao que tudo indica, um centro religioso usado por caçadores-coletores nômades. E isso levantou uma hipótese revolucionária, e seus humanos se reuniram primeiro para adorar juntos, e só depois aprenderam a cultivar, estocar, construir e viver lado a lado. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a Jericó. Afinal, o que motivaria uma comunidade a erguer uma torre monumental e muros de pedra, muito antes da necessidade de proteger estoques de grão? Por que guardar os crânios de mortos, moldar seus rostos e deixá-los nas casas? A resposta pode estar na fé. Não fé como conhecemos hoje, organizada em religiões formais, mas uma cosmovisão comum. Uma forma de enxergar o mundo em que os mortos protegem os vivos, os céus indicam o futuro, e a comunidade se reúne para rituais que garantem fartura, proteção e sentido. Há indícios de que a Torre de Jericó foi construída com alinhamento astronômico, talvez com o solstício de verão. Isso significa que os habitantes de Jericó estavam observando os céus, talvez conectando os ciclos solares à colheita, aos ritos, às decisões coletivas. E como ocorre em muitas sociedades, um local de peregrinação pode se tornar, com o tempo, um local de permanência. A fé une, cria laços, dá origem à identidade e, eventualmente, faz nascer uma cidade. Essa visão de que as cidades nasceram primeiro como centros sagrados ainda é debatida. Por mais incrível que pareça, Jericó foi abandonada, e isso aconteceu não apenas uma vez, mas várias vezes ao longo de milênios. A fase mais impressionante, aquela da torre, dos muros e dos rituais com crânios, chegou ao fim por volta de 7.300 a 7.000 anos antes de Cristo. O que teria levado à queda dessa cidade? Os arqueólogos ainda debatem. Não há um culpado óbvio, mas sim um conjunto de hipóteses poderosas. Mudanças climáticas, que teriam afetado o volume da nascente e tornado a agricultura menos previsível. Terremotos, comuns na região, capazes de destruir casas de barro e provocar crises sociais. Doenças, causadas pelo aumento da densidade populacional em ambientes ainda sem saneamento. Exaustão do solo, após séculos de plantio no mesmo local, sem rotação ou descanso da terra. Ou talvez, conflitos internos, quando o crescimento da população exigiu novas formas de organização e lideranças. Mesmo após esse colapso, Jericó não foi esquecida. Pouco tempo depois, novas pessoas chegaram, novas casas foram construídas, com formas diferentes,
mais retangulares, mais estruturadas. Uma nova cultura, chamada de Neolítico B, floresceu sobre as ruínas da anterior. O Neolítico B é considerado um período de transição entre o Mesolítico e o Neolítico, com avanços significativos na cultura e tecnologia. E esse ciclo se repetiria por milhares de anos. Ao longo dos séculos, Jericó foi abandonada e reconstruída, absorvendo influências dos cananeus, dos egípcios, dos assírios, dos persas, dos gregos, dos romanos e tantos outros. Cada vez que caía, renascia com uma nova forma, adaptada ao seu tempo. Mas isso nos leva a uma questão que ainda divide arqueólogos e historiadores. Jericó foi mesmo a primeira cidade do mundo ou apenas uma das primeiras grandes vilas? Dizer que Jericó é a primeira cidade do mundo soa impressionante e vem de manchete, mas essa afirmação depende de uma pergunta muito mais complexa. O que afinal define uma cidade? Se for apenas pelo critério da antiguidade e da ocupação contínua, Jericó ganha de lavada. Afinal, há evidências de presença humana no local há mais de 11 mil anos, com sucessivas camadas de civilizações sobrepostas, arquitetura, cultos e vida coletiva. Mas, será que basta ser antiga para ser uma cidade? É aqui que entram outros nomes fortes nesse debate. Çatalhöyük, na atual Turquia, e Uruk, na Mesopotâmia, além de outras cidades que vamos mencionar a seguir. Çatalhöyük, que floresceu entre 7.400 e 5.600 anos a.C., era um aglomerado urbano denso, com milhares de casas grudadas umas nas outras. Sem ruas, os moradores se deslocavam pelos telhados usando escadas. Tinha vida comunitária, áreas comuns e possivelmente até especializações de funções. Mas não tinha muros, templos definidos ou liderança visível. Era uma vila muito grande ou uma cidade primitiva? Já Uruk, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, traz outro cenário: templos monumentais, divisão social clara, comércio organizado, escrita, burocracia e planejamento urbano. Uruk tinha tudo o que associamos às cidades modernas, inclusive desigualdade e hierarquia. Ela foi o lar de Gilgamesh, rei semi-lendário, e tinha uma população estimada entre 40.000 e 90.000 pessoas. Para muitos estudiosos, Uruk é a primeira cidade plena. Outras cidades merecem menção: Eridu e Ur, ambas na antiga Suméria, atual Iraque, são peças-chave nessa conversa. Eridu era considerada pelos próprios sumérios como a primeira cidade criada pelos deuses, segundo seus mitos, e sua fundação remonta ao 4º milênio a.C. Já Ur se destacou como um verdadeiro centro urbano por volta de 3.800 anos antes de Cristo, alcançando grande riqueza e influência regional cerca de 2.500 anos antes de Cristo, com zigurates, escrita cuneiforme e uma sociedade altamente estruturada. Cidades como Damasco na Síria e Biblos no atual Líbano também são frequentemente citadas como algumas das mais antigas continuamente habitadas do mundo. Damasco possui evidências de ocupação desde pelo menos o 7º milênio a.C., sobrevivendo a impérios, guerras e religiões por milênios. Já Biblos teria sido ocupada entre 8.800 e 7.000 anos antes de Cristo, e a partir de 5.000 anos antes de Cristo seguiu habitada ininterruptamente, tornando-se um ponto vital do comércio fenício no Mediterrâneo. E onde fica Jericó nesse jogo? Ela parece estar no meio do caminho, muito mais antiga do que Uruk, mais organizada do que Çatalhöyük, mas sem os elementos típicos de uma cidade-estado. Não há evidência de escrita, de governo centralizado ou de uma elite dominante em suas fases mais antigas. Mas talvez esse seja justamente o seu mérito. Jericó representa o ponto de virada, o momento em que deixamos de apenas sobreviver em bandos nômades e começamos a experimentar a vida urbana, com estruturas, limites, fé, convivência e permanência. Ela pode não ter sido a primeira cidade no sentido moderno, mas foi sem dúvida o primeiro suspiro de tudo que veio depois. Se você gostaria de conhecer essas outras cidades antigas, deixe aqui abaixo nos comentários que eu trago vídeo falando. E ainda há mais um detalhe que impulsionou Jericó à fama mundial:
um certo muro que teria desabado ao som de trombetas bíblicas. O povo, ao ouvir o toque das trombetas e gritar com força, as muralhas de Jericó caíram. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Segundo a narrativa bíblica, Josué e os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, tocando trombetas feitas de chifres de carneiro, até que os muros desabaram milagrosamente. Mas, e se eu te dissesse que a arqueologia conta uma história bem diferente? Durante escavações feitas entre os anos de 1952 e 1958, a arqueóloga Kathleen Kenyon foi uma das primeiras a aplicar métodos modernos de datação por camadas e carbono 14 no sítio de Jericó. Kenyon confirmou que a cidade havia sido destruída sim, mas muito antes do período em que a história de Josué teria ocorrido, segundo a cronologia bíblica. Os muros que foram encontrados datavam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e não por volta de 1.400 anos antes de Cristo, como seria esperado se a narrativa religiosa fosse literal. Além disso, não foram encontrados vestígios de conflito militar massivo, incêndio ou cerco compatível com um ataque como descrito na Bíblia. Pelo contrário, a camada associada à época de Josué mostra pouca ou nenhuma ocupação urbana em Jericó. Essas descobertas geraram intensas discussões. Alguns estudiosos religiosos argumentaram que as escavações não atingiram as áreas corretas. Outros arqueólogos reforçaram a ideia de que a história pode ter sido uma reinterpretação simbólica ou lendária de um evento real. Talvez a lembrança de um colapso urbano causado por outro fator, como um terremoto. E ainda tem a torre. Acreditou-se que essa torre impressionante seria a própria estrutura destruída por Josué, mas os estudos mostraram que ela já estava em ruínas milhares de anos antes da era bíblica e muito provavelmente não tinha nenhuma conexão direta com a história dos israelitas. O que nos resta é um contraste. De um lado, uma narrativa poderosa que moldou a cultura ocidental. Do outro, evidências arqueológicas que revelam uma verdade muito mais antiga e talvez até mais surpreendente. Qual versão você acredita? Deixe aqui abaixo nos comentários. Temos algumas curiosidades interessantes sobre esse lugar. A cidade pode ter inspirado o mito do Grande Dilúvio. Alguns estudiosos acreditam que o colapso de Jericó por enchentes ou desastres naturais inspirou lendas antigas sobre inundações divinas, como a de Noé e outras culturas da Mesopotâmia. Outra curiosidade reside na descoberta dos crânios humanos do período neolítico pré-cerâmico em Jericó, na Palestina. Atualmente, esses artefatos encontram-se em diversas instituições museológicas, como o Museu Britânico, o Museu Ashmolean e o Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge, entre outros. Jericó também já apareceu em jogos, filmes e HQs. Ela é mencionada em Assassin's Creed, em episódios de Doctor Who e até em histórias de DC Comics, sempre como um lugar carregado de mistério e poder ancestral. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Obrigado e até a próxima!